Em um mundo dividido em quatro nações, água, terra, fogo e ar, algumas pessoas têm a habilidade de controlar os elementos ao seu redor, mas apenas uma pessoa pode dominar todos eles: o Avatar, que é responsável por manter o equilíbrio entre as nações e o mundo espiritual. Na história de Avatar, esse equilíbrio foi quebrado quando a Nação do Fogo iniciou uma guerra que durou 100 anos. No meio desse caos, surge Aang, o último mestre do ar e o novo Avatar que precisa aprender a dominar os quatro elementos e restaurar a paz. Mas enquanto a narrativa acompanha batalhas, jornadas e destinos grandiosos, é nos personagens que a história realmente ganha profundidade. Entre eles, um se destaca não pela força bruta ou ambição, mas por algo muito mais raro: sabedoria. É aí que entra Tio Iroh, um ex-general da Nação do Fogo que, em vez de seguir o caminho da dominação, escolhe o da compreensão, do equilíbrio e da humanidade. Tio Iroh é um personagem que carrega uma profundidade rara, principalmente dentro de uma história que pode parecer bem tranquila à primeira vista. Ele acaba por ser não só o tio sábio que dá conselhos, ele é alguém que viveu o extremo oposto daquilo que ensina. Antes de ser quem vemos em Avatar, Iroh foi um general respeitado da Nação do Fogo, alguém diretamente envolvido na guerra, na expansão e na lógica de dominação. Ele tinha prestígio, poder e um lugar central dentro de uma das estruturas mais opressoras do mundo do desenho. E isso torna tudo mais interessante, porque a sabedoria dele não vem de conhecimentos de livros, teorias e por aí vai, mas sim da experiência. Tanto que o que fez ele mudar o seu ponto de vista em relação ao mundo que ele vive foi a perda de seu filho. E na animação não é algo tratado de forma exageradamente dramática na narrativa, mas é o que muda o eixo da vida dele. A partir daí, Iroh deixa de enxergar a guerra como glória e passa a enxergar o custo humano por trás dela. Ele entende algo que muitos ao seu redor nunca chegam a perceber, que honra, poder e vitória podem ser vazios quando desconectados da humanidade. E é justamente aí que está uma das maiores forças do personagem. Ele não tenta apagar quem foi, ele não nega o passado nem se coloca como alguém puro. Ele carrega isso com consciência, e isso é que faz dar peso às suas palavras. Quando o Iroh fala sobre equilíbrio, sobre escolhas ou sobre dor, não é teoria, é alguém que já teve do outro lado. E um dos pontos mais importantes de se ressaltar é o ambiente em que ele existe, visto que a Nação do Fogo valoriza força, conquista e obediência, e questionar isso não é só difícil, é muito perigoso. Ainda mais para alguém como ele, que faz parte da elite e que teria tudo a ganhar mantendo o status quo. Ter consciência dentro de um sistema que recompensa justamente o contrário, exige uma lucidez e uma coragem que, assim, é realmente para poucos. É interessante ver a forma como ele enxerga o mundo, porque é muito parecido com duas tradições filosóficas muito antigas, que é o estoicismo e o taoísmo. Ele não segue essas escolas de forma acadêmica, mas encarna várias das ideias centrais delas no jeito de viver. Provavelmente você já sabe o que é estoicismo, então acho que nem preciso me estender muito, mas basicamente existem coisas que podemos controlar e coisas que não podemos. E muitas vezes confundir isso é a raiz do sofrimento. E honestamente, é algo que naturalmente vai acontecer. Nem sempre vamos ter essa noção do que podemos ou não controlar, do que podemos ou não fazer. Somos humanos afinal, iremos cometer erros da mesma forma que Aro cometeu e tantas outras grandes figuras da vida real cometeram. Por isso, mesmo você estudando e colocando na prática, você não vai se tornar o ser perfeito como muitos dão a entender quando se fala de estoicismo. Enfim, e tem o taoísmo, que traz uma perspectiva diferente, mas complementar, já que aqui a ideia central não é o controle, mas a harmonia com o fluxo natural da vida, o Tao. E caso você queira saber mais sobre isso de forma divertida e natural, jogue na Id Souls. Esse jogo é incrível e fala bastante sobre o taoísmo. Fica aí a minha recomendação. Iroh não confronta o mundo com agressividade, ele não é um revolucionário no sentido clássico. A resistência dele é mais sutil, mas não é por ser sutil que deixa de ser menos relevante. Ele ensina, orienta, planta dúvidas, e principalmente no Zuko, ele atua quase como um contraponto vivo ao que a Nação do Fogo espera que alguém seja. Enquanto tudo ao redor empurra para rigidez e orgulho, Iroh oferece espaço para reflexão, e talvez uma das coisas mais difíceis de encontrar, tanto na ficção quanto na vida real, seja exatamente isso. Alguém que consegue manter gentileza sem ser ingênuo. Iroh entende o conflito, entende a violência, entende o ego, mas ele não se deixa mudar por isso. Ele escolhe ser diferente, mesmo tendo todos os motivos para não ser. O que ele ensina não vem em forma de grandes discursos, tá nos pequenos gestos, na paciência, na forma como ele respeita o tempo dos outros, especialmente na do Zuko, já que ele não força uma mudança, ele cria as condições para que ela aconteça de forma natural. E talvez essa seja uma das lições mais difíceis de aplicar, porque mudar a si mesmo já é muito complicado. Ajudar alguém a mudar, sem controle, sem qualquer tipo de imposição, apenas com presença e exemplo, é muito mais difícil.
Dentro de um mundo em guerra, e principalmente dentro de uma nação construída sobre essa guerra, Iroh mostra uma possibilidade que quase ninguém ali consegue enxergar, a de que é possível parar, refletir e escolher o outro caminho. Ele parece quase idealizado, mas existem pessoas reais que passaram por coisas muito parecidas. Um exemplo é Viktor Frankl. Ele viveu o horror dos campos de concentração, perdeu praticamente toda a família e ainda assim não saiu de lá consumido pelo ódio. Ao invés disso, desenvolveu uma visão profundamente humana, a ideia de que, mesmo nas piores circunstâncias, ainda podemos escolher nossa atitude e encontrar sentido. E isso ecoa muito o que o Iroh nos mostra, alguém que passou pela dor e, ao invés de endurecer, se tornou mais consciente e compassivo. Outro exemplo é Nelson Mandela. Ele passou 27 anos preso durante o regime do Apartheid. Quando saiu, tinha todos os motivos para buscar vingança, mas fez o oposto. Ele liderou um processo de reconciliação nacional. Assim como o Iroh, ele entendeu que perpetuar o ciclo de ódio só prolonga o sofrimento, e isso exige um nível de consciência que é bem difícil de se encontrar, principalmente vindo de alguém que sofreu diretamente com o sistema. Também vale mencionar Thich Nhat Hanh, não sei se eu pronunciei muito bem, mas está escrito na tela qualquer coisa. Durante a guerra no Vietnã, ele foi um monge que defendia a paz enquanto seu país estava devastado. Ele não ignorava a violência ao redor, mas também não se deixava levar por ela. Ele promovia atenção plena, compaixão e reconciliação, muito parecido com a postura do Iroh de manter equilíbrio interno mesmo em meio ao caos externo. E talvez o ponto mais importante em comum entre essas pessoas e o Iroh seja esse, que não é que elas não tenham conhecido a guerra, a dor ou a injustiça. É justamente o contrário. O difícil não é ser sábio em um ambiente tranquilo. O difícil é desenvolver essa consciência dentro de um contexto que empurra na direção oposta. Assim como Iroh era parte da elite da Nação do Fogo, Mandela fazia parte de um conflito político direto. Franklin estava no centro de uma das maiores tragédias da história, e Thich vivia em um país em guerra. Nenhum deles estava fora do sistema. Eles estavam dentro dele. Eu peguei esses exemplos para mostrar que esse tipo de mudança não é só na ficção ou alguma idealização. É raro, é difícil, mas é bem possível, e já aconteceu mais de uma vez na história. No fim das contas, Avatar é uma narrativa que consegue equilibrar a aventura, humor e emoção com temas profundos como guerra, perda, identidade, responsabilidade e crescimento. Dentro desse universo tão rico, o tio Iroh se destaca como um dos maiores exemplos de profundidade narrativa já construídos em uma animação. Ele não é apenas um personagem secundário que serve de apoio a um dos personagens principais. Iroh é em muitos sentidos o coração filosófico da história. É através dele que a animação mostra que força não está apenas em vencer batalhas, mas em entender a si mesmo, em escolher o caminho mais difícil quando seria muito mais fácil seguir o fluxo da violência e do orgulho. Ele representa uma forma de viver que não depende do contexto ideal, mas de escolhas conscientes, mesmo em ambientes imperfeitos. E isso torna tudo ainda mais impressionante, porque é uma obra que foi pensada para um público mais jovem, mas que consegue transmitir ideias tão maduras, tão universais e tão relevantes até hoje. São poucas histórias que conseguem fazer isso com tanta naturalidade, sem parecer forçado ou excessivamente didático. Avatar acaba por ensinar sem precisar dizer que tá te ensinando, e talvez seja exatamente por isso que impacta tanto. Por isso pensar na possibilidade de remake não soa como algo desnecessário, mas como uma oportunidade. Uma nova versão com uma animação mais atual poderia apresentar essa história para uma nova geração de crianças e jovens que talvez nunca tenham tido contato com a obra original. Permitir que essas mensagens continuem sendo transmitidas em um mundo que de certa forma ainda enfrenta muitos dos mesmos conflitos. Claro que existe sempre o risco de perder a essência, até porque o que torna Avatar especial não é apenas a sua estética, mas a sensibilidade com que constrói seus personagens e seus temas. O remake precisaria respeitar isso acima de tudo. Não seria apenas atualizar visuais, mas preservar a alma da história. Aquilo que faz com que personagens como o Iroh continuem sendo tão humanos, tão reais, mesmo em um mundo fictício. Ainda assim, a ideia de mais pessoas tendo acesso a essa história é algo difícil de não valorizar, porque no fim Avatar não é sobre dobrar elementos, é sobre aprender a lidar com o que sentimos, sobre entender o outro, sobre crescer sem perder a essência. E Iroh é talvez a maior prova de que uma boa história pode sim ensinar algo duradouro. Se novas gerações puderem conhecer esse mundo, então qualquer esforço para manter essa história viva, já vale a pena. Antes de terminar o vídeo, quero esclarecer algo. Entenda que o título Seja Como o Iroh é apenas um título e uma forma de prestigiar o personagem. Estou apenas analisando e mostrando atitudes que podemos sim colocar em nossas vidas. Eu não quero mudar vocês, eu não quero que você literalmente seja como ele. Até porque isso seria impossível, e tentar ser assim só seria forçado.
Até porque cada um de nós temos uma vida, uma história diferente. Somos moldados não apenas pela genética, mas também pelo meio. Então, naturalmente, você vai ser diferente. Ainda mais, quem sou eu para fazer isso? Mas, da mesma forma que heróis ficcionais ou heróis da vida real te ensinam a ser alguém melhor, alguém mais gentil, por que não usar um personagem muito querido para fazer isso? Eu tô dizendo isso porque teve algumas pessoas que não entenderam isso no vídeo sobre o Polar de Urso Sem Curso. Esses vídeos de seja como são apenas títulos e nada mais. E claro, pode sim te influenciar conscientemente ou inconscientemente, mas querendo ou não, todo tipo de conteúdo que você consome faz isso contigo. E eu, pelo menos, quero acreditar que o meu pelo menos é saudável. Não quero que você seja perfeito, que seja literalmente tal personagem. Você vai continuar cometendo erros, eu também vou continuar cometendo erros. A questão é como você vai usar esses erros para aprender como ser humano. Por mais que sejam personagens ficcionais, muitos deles de fato nos ensinam a ser pessoas melhores, a evitar cometer os erros que os mesmos cometeram. Enfim, não falta tanto pra chegar nos 100 mil inscritos, normalmente não peço pra se inscreverem e darem like, mas como eu tô perto dos 100 mil, por que não pedir a sua ajuda, né? Se quiserem mais vídeos de Avatar e que fale de outros personagens, deixe aí nos comentários. Muito obrigado por ter chegado até aqui, e bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!